A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, quero agradecer a todos vocês por estar conosco nesta caminhada da Escola Bíblica Dominical, Para alguns é outros dias na semana, como para nós aqui é na terça-feira, e nós estamos falando sobre o tema sacrifício no plano da redenção. E como tem sido uma bênção muito grande, amados? Hoje nós vamos falar sobre o estudo 9, que é sobre a oferta pelo pecado. A oferta pelo pecado, irmãos, é exatamente aqui na nossa tabela aqui da página 91, é essa oferta aqui vermelha. Vamos ver em que aspecto do plano redentor que se cumpre em Cristo está ali revelado na oferta pelo pecado. E hoje eu estou aqui também de vermelho, como uma representação desta oferta que tem verdades profundas e tremendas, tanto no aspecto da adoração dos israelitas, do relacionamento entre eles e Deus, como principalmente da nossa vida com o Senhor hoje através do cristianismo. Antes de continuar este assunto, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, a nossa amada pastora Luíde pela confiança, nosso pastor Gedeon Júnior, que é o líder desse Ministério de Escolas Bíblicas e que tem nos amparado em todo esse trabalho, e a você, meu amado professor ou aluno que esteja nos acompanhando, que Deus te abençoe e ilumine a sua mente, porque hoje nós vamos começar a falar das duas últimas ofertas dentre os 5 sacrifícios levíticos, que vai falar de forma específica sobre a questão da expiação, ou seja, nós vamos tratar então o pecado ali, vamos dizer assim, bem na sua raiz. Nós vamos ver como Deus vai tratar o pecado realmente na maneira mais profunda através desses 2 sacrifícios. Então, a nossa revista começa aqui, certo? Na página 60, nós estamos vendo inclusive aqui a imagem aqui do sumo sacerdote, separando aqui os 2 bodes da expiação. E quem já acompanhou nossas revistas lá atrás, sabe que aqui nós vamos nos lembrar do sacrifício, vamos dizer assim, um sacrifício mais conhecido dentre ali os sacrifícios dos israelitas, que era exatamente ali o dia da expiação, o dia do perdão. Então vamos lá, irmãos. Chegamos aqui na página 61 e temos aqui o nosso texto áureo. O que acontece? Nós vamos falar, meus irmãos, das 2 ofertas consideradas ofertas expiatórias e obrigatórias. Por que obrigatória? Porque tinha um padrão, inclusive para o tipo de oferta para ser depositada. Vimos que tanto no holocausto, quanto na oferta pacífica, na oferta de manjares, tudo ali nós vamos ver que, vamos dizer, conforme a condição do ofertante, mas se ele se dispusesse a dar algo mais, ele poderia, com toda certeza. Mas aqui nós vamos ver que realmente a oferta, ela vai ser proporcional a cada israelita que fosse ali entregar. Mas quando você lê aqui, irmãos, a gente começando aqui pelo texto áureo, nós colocamos aqui o texto que está ali em Hebreus, capítulo 10, versículo 12 ao 14. Eu sugiro que você leia do 12 ao 14, também inclusive lendo o versículo 13, amém? Melhor dizendo, que você lê Hebreus capítulo 10, começando ali do versículo 11 ao versículo 14. O texto, ele vai ficar mais completo, e eu coloquei aqui de forma mais resumida, para não tomar muito espaço aqui também na nossa folha. Mas a gente encontra aqui em Hebreus 10, versículo 11 ao 14, o seguinte texto: todo sacerdote se apresenta, dia após dia, para exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover os pecados. Olha só. E Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Daqui, irmãos, nessa introdução a gente já começa a ter uma noção da diferença entre o sacrifício de Cristo e a oferta pelo pecado. Por quê? Porque o sacrifício, irmãos, pelo pecado, ele tinha que ser oferecido várias vezes em razão da natureza humana
né, que sempre tendia a cometer o pecado, e é claro que a gente tem que entender que estes sacrifícios eram provisórios, certo? Eles não tinham um efeito tão profundo para remover o pecado, ou seja, para libertar o homem daquela tendência pecaminosa, e por isso que eles sempre tinham que ser oferecidos, para que as pessoas pudessem sempre relembrar dos seus próprios pecados e o quanto aquilo os afastavam de Deus. Mas quando veio Jesus Cristo, irmãos, ele tratou a questão ali na raiz, porque em um único sacrifício ele remove os pecados. Isso significa, irmãos, que Cristo, ele nos aperfeiçoou para sempre, né? Nos dando uma nova natureza capaz de rejeitar o pecado, enquanto estamos sendo o quê? Santificados, enquanto estamos num processo de aperfeiçoamento diário, para que chegamos ao que Paulo dizia, né? A condição de varão perfeito no serviço de Deus e no relacionamento com o Senhor. Então, o que nós temos que mostrar para os nossos alunos? Nós vamos mostrar, irmãos, que agora nós chegamos em um momento da nossa revista em que nós vamos tratar o pecado na sua raiz. Nós vamos tratar ali realmente, né, o problema principal da questão do pecado, que na realidade desencadeia para vários outros problemas na vida do israelita. Então, aqui no primeiro tópico aqui, sobre a questão da oferta pelo pecado e o seu significado, nós vamos trazer novamente, irmãos, aquele conceito de pecado que aprendemos desde a segunda aula. Aqui nós temos argumentos um pouco diferentes, mas que falam a mesma ideia do pecado como um desvio da vontade de Deus, como, vamos dizer assim, uma rebelião mesmo contra os atributos de santidade do Senhor. E devido a essa rebelião contra os mandamentos do Senhor, que uma vez nós adquirimos essa tendência mesmo de se rebelar naturalmente, até quando a gente quer fazer o bem, lembra o que Paulo dizia ali em Romanos capítulo 7, até quando a gente quer fazer o bem, a gente acaba fazendo mal. Pois isso é o pecado operando em nosso corpo. E o que acontece? Mesmo que a nossa intenção seja boa e o nosso corpo tende a fazer o que é mal, o pecado, ele tem que ser tratado, ele tem que ser de alguma forma julgada, né, nas nossas vidas. E como era feito isso, irmãos, nos dias dos israelitas, certo? Era através da oferta pelo pecado e através da oferta pela culpa. Aqui nós temos aqui no final deste tópico como que uma síntese que diz assim: a oferta pelo pecado, ela é oriunda do termo hebraico hatat, que pode ser traduzida por culpa pelo pecado. Lembrando que a palavra hatá é a palavra, né, hebraica que significa pecado. E aí, a purificação dos pecados de impureza cerimonial. No capítulo 4, esse sacrifício tinha dupla característica. Primeiro, no aspecto moral, expiava os pecados involuntários. O que seria o aspecto moral? É aquilo, irmãos, que a gente pensa, concebe e acaba praticando, né? Para os israelitas, o pecado estava, inclusive, mais voltado para a prática, certo? Aquilo que você pratica, aquilo que você faz, aquilo que você exerce. Mas nós vemos, irmãos, uma revelação mais completa, começando de Deus ali no jardim do Éden. Nós vemos que Deus já começa a falar com Caim antes mesmo dele pecar, né? Melhor dizendo, no jardim do Éden não, ali fora do jardim do Éden, ali naquela primeira família que foi gerada ali, né, a partir da primeira família constituída por Deus. Nós vemos que quando Caim fica tomado por inveja, Deus vai tratando: ó, seu desejo é mau, né? Você controla o seu desejo, porque senão o pecado está batendo aí na porta. Então você controla, porque isso daí vamos dizer em outras palavras, isso daí é ruim para você, certo? O que acontece? Ele não controlou o pecado e aí ele acabou assassinando o seu irmão. Então, isso começou com o aspecto moral, certo? Mas com o decorrer do tempo, os israelitas começaram a entender que o pecado é aquilo que é, vamos dizer, visto, transmitido ali, embora muitos guardavam no coração. E aí os profetas começaram, vamos dizer assim, a alertar o povo a respeito desse erro, certo? E foi um erro que
vamos dizer, dura até os dias de Jesus. Fariseus, religiosos daquela época, tentavam demonstrar uma santidade na sua aparência, quando que no seu interior eles estavam completamente dominados pelo pecado, pelos desejos, pelas vontades, né, que vinha de sua natureza caída. E aí Jesus começa a falar, né, que o pecado ele começa no coração. Quando o ser humano deseja o suicídio, deseja, né, a prostituição, o adultério, enfim, ali começa, né, todos os males, ali começa o pecado na vida do ser humano. O pecado, o quê? Moral. Então, o pecado moral, ele começa no interior e ele se desencadeia também para o exterior, tornando a pessoa ritualmente impura, né, em uma situação inadequada para estar vivendo diante da presença de Deus. Então esse é o primeiro aspecto que a oferta do pecado vai tratar, né, dessa questão moral do ser humano, quando ele deseja, pensa e pratica o pecado. Mas aí tem também, irmãos, o aspecto cerimonial do pecado, que visava purificar o local da adoração e seus utensílios. O que se entendia naquela época? Que na realidade, quando o povo pecava, o povo estava ali na sua condição de pecadores, né? Aquele pecado maculava, sujava tudo aquilo que era consagrado a Deus, o tabernáculo e todos os seus utensílios, certo? Enquanto ali o povo estivesse no pecado, o que aconteceria? O tabernáculo ali, irmãos, estaria sujo diante do Senhor. O pecado, ele estaria ali, sujando a habitação de Deus. E aquilo, irmãos, era terrível diante do Senhor. Então o Senhor, ele se retirava ali, não habitaria mais no meio do povo, ou então, irmãos, aquele local, ele tinha que ser o quê? Tinha que ser limpo, né? Tinha que ser expiado, para que Deus continuasse ali, né, habitando no meio daquela congregação. Então tinha essa questão, né, essa questão cerimonial, certo? Que visava purificar então tudo aquilo que era separado e consagrado ao Senhor. Isso mostra, irmãos, também para a gente, de uma certa forma, né, as consequências que o pecado atinge, não somente o próprio interior do ser humano, mas tudo que ele faz, tudo que ele, entendeu? Tudo que está ao seu redor. O pecado ele tem consequências realmente terríveis. A gente vê que Adão, quando peca ali no jardim do Éden, não foi só ele e sua esposa ali que começaram a sentir vamos dizer assim, as consequências do pecado, mas a própria terra, irmãos, passou a sofrer, né? Enfim, a terra passou a ser amaldiçoada, a própria criação, de uma certa forma, passou também a receber maldições, por conta do quê? Por conta do pecado de Adão. E nós vamos ver lá na carta aos Romanos, Paulo vai explicar sobre isso, que não apenas nós aguardamos, né, a nossa redenção completa do nosso corpo, mas também a própria terra geme, esperando o dia da redenção, da manifestação de Jesus Cristo, o qual vai eliminar, vamos dizer assim, os efeitos que o pecado trouxe sobre a face da terra. Então, o pecado ele realmente tem esse poder devastador. Uma vez concebido pelo homem, se espalhou sobre tudo aquilo, né, que está ao redor do homem, entendeu? Então, como a habitação de Deus ali estava ali próximo, né, para que Deus pudesse relacionar com o ser humano, então o pecado do homem também maculava aquele local ali que era a habitação de Deus sobre a face da terra. E ali, irmãos, no próximo tópico, e isso precisava ser expiado, né, que fique bem claro para os nossos alunos. Mas o que quais os tipos de pecados que nós vamos trabalhar aqui nesta lição? Quais os pecados que são expiados pela oferta, pelo pecado, e quais são os pecados, vamos dizer, que vai ser expiados pela oferta, pela culpa? Porque as duas parecem, né, as duas são irmãs e andam juntos até determinado ponto, depois elas se dividem. Então vamos lá. Os sacrifícios, irmãos, ou a oferta pelo pecado, primeiramente, ela era destinada aos pecados inconscientes, né, ou chamados pecados involuntários. O texto aqui diz que esses pecados inconscientes e involuntários ocorria quando uma pessoa transgredia o mandamento divino sem a intenção premeditada, ou seja, por desconhecimento da lei, por um acidente, por engano ou sem querer. Isso acontecia em casos, por exemplo, de homicídio culposo, onde a pessoa não teve a intenção de matar, ao comer das coisas sacrificadas sem saber que aquilo
pertencia, né, à casa do Senhor, e a pessoa foi lá e acabou comendo daquilo, ela estava cometendo um pecado, né? E esses pecados, mesmo que eram praticados de forma inconsciente, certo? Esse pecado tornava também o indivíduo culpado e merecedor do juízo de Deus. Então, dentro da obra de Deus, existe o sem querer? Existe, mas o sem querer, irmãos, também merece juízo, também merece consequências. O próprio Jesus vai falar sobre isso lá em Lucas capítulo 12, versículo 47 e 48. Quer dizer, aquele que peca com intenção, ele merece castigo, né? E aquele que peca sem intenção, ele também recebe castigo. Só que, vamos dizer, o que pecou sabendo merece, vamos dizer, uma porção dobrada de castigo, mas todos os dois merecem ser castigados. E quais são os exemplos, irmãos, que poderíamos trazer aqui? Se os irmãos olharem, por exemplo, 1 Samuel, no capítulo 14, tem um momento ali que Saul está enfrentando seus inimigos, e ele faz um voto, como representante do povo ali, ele faz um voto a Deus, que ninguém poderia comer sem que eles tivessem terminado de derrotar os seus inimigos. E alguns soldados não estavam ali ouvindo aquele voto, mas estavam inseridos naquele voto, em razão de Saul ser o representante deles, diante de Deus ali, naquela situação, naquele exército. E entre eles estava o seu filho. Jonatas foi usado por Deus para trazer um grande livramento, para, trazer uma grande vitória aos filhos de Israel, mas ele não sabia daquele voto, acabou vendo ali um pouco de mel, estando exausto com o povo, ele acabou provando daquele mel. E ali ele pecou sem saber, porque quebrou um voto feito diante de Deus. E ali o que acontece, irmãos? Foi mostrado ali, Deus não falou com Saul porque tinha alguém em pecado, e ali descobriram-se que o pecado então tratava-se de Jonatas ter quebrado inconscientemente aquele voto. Saul então, dominado ali, irmãos, por aquela precipitação, um homem completamente descontrolado diante de Deus, queria matar o seu próprio filho, e os soldados que não deixaram, porque viram que realmente Saul já não estava muito bem para tomar aquelas decisões, não estava muito bem mental e nem espiritualmente para tomar aquele tipo de atitude. E nesses casos, irmãos, de Jonatas, mesmo ele não sabendo e quebrando o voto, que na verdade uma outra pessoa fez, mas que acabava incluindo ele no meio daquele voto, ele não era inocente, tanto que Deus mostrou que alguém estava no pecado, alguém quebrou ali o voto e mostrou que era Jonatas. Mas aquela situação não precisava resolver com a morte, bastava ele oferecer uma oferta pelo pecado, certo? Então isso é só um exemplo para que os irmãos entendam que na realidade, irmãos, sempre a gente vai cometer um erro, a gente vai cometer um pecado por não conhecer, por não saber, um acidente, está duas pessoas trabalhando, enfim, sem querer uma faz alguma coisa que leva a outra à morte, inclusive havia as cidades ali de proteção para pessoas que matavam sem querer a outra, questão de acidente de trabalho, alguma coisa nesse sentido, havia cidades de refúgio, mas para que essas pessoas fossem protegidas contra o vingador de sangue, certo? Mas havia, para que as pessoas ali continuassem se relacionando com Deus, elas poderiam fazer ali a oferta pelo pecado, porque, amados, na realidade, os pecados conscientes e premeditados, Deus, ele não havia sacrifícios para purificar pessoas nessa situação. É isso que tem que ficar bem claro. Nós vamos estudar aqui nesta lição, irmãos, só pecados mesmo pecados realmente que a pessoa não teve, vamos dizer, a intenção de fazer. Lembra o que Paulo diz? De novo, Romanos capítulo 7, quando penso em fazer o bem, o mal já pratiquei, falando de suas tendências, é que até quando ele quer ser zeloso, quando ele pensa que não, ele já foi injusto com alguém, certo? Então tudo isso faz parte aí, irmãos, da nossa natureza tão ruim, tão difícil, tão pecaminosa que nós herdamos. Então, oferta pelo pecado é para esses pecados que são feitos de forma inconsciente. E por que os pecados de forma conscientes e premeditados, segundo a lei, eles não tinham purificação para eles por meio do sacrifício? Porque era considerado, irmão, uma rebelião descarada contra Deus, era uma rebelião proposital, quer dizer, o indivíduo sabia que era errado, e quando ele praticava,
ele estava ali, certo, se rebelando de forma proposital contra o Senhor. E quando ocorria isso, irmãos, o único meio para o indivíduo realmente era a morte, né? E esses casos, eles estavam relacionados principalmente a casos de idolatria, de adultério, de assassinato e de blasfêmia. Esses 4 casos que nós acabamos de mencionar, irmãos, era pena de morte sem sombra de dúvida. Não existia pecado, não existia sacrifício nenhum que pudesse anular os efeitos danosos, irmãos, que esses 4 pecados eles causavam, né? Eles ultrapassam todo o limite daquilo que era aceitável no sistema sacrificial antigo. Por que isso ocorria? Primeiro, a idolatria, irmãos, nós sabemos que a idolatria, ela abre a porta para vários demônios entrarem na vida da pessoa e entrarem dentro de uma nação, certo? Então, a idolatria, irmãos, é o pior desprezo que o ser humano pode ter contra Deus. Ele se recorrer a outro Deus é o mesmo que ele realmente, ele desprezar, sabe? Ele desprezar abertamente o Deus que ele serve. Por isso, irmãos, esse tipo de situação, além de ser um desprezo muito mais ofensivo do que qualquer um outro, era realmente, irmãos, uma porta de entrada para que espíritos malignos viessem a entrar com força ali no território de Israel. Por isso, idolatria, pena de morte. Adultério, irmãos, a gente sabe que um adultério, ele destrói, ele desmancha, ele provoca um rompimento, não somente no relacionamento entre Deus e a pessoa, mas naquilo que há de mais precioso que Deus deixou para o ser humano, que é exatamente a família. O adultério, irmãos, ele deixa cicatrizes que às vezes não dá, em muitas situações, para se recuperar, certo? Porque é difícil as feridas que o adultério ela deixa num relacionamento. Então, sabendo Deus, irmãos, quanto o adultério é terrível, como ele afeta a família, afeta os filhos, divide, certo? A família, Deus então não tolerou o adultério, e para isso o adultério também era pena de morte. O assassinato nem se fala. O assassinato, irmãos, também era pena de morte, porque você tirar uma vida, a vida pertence a Deus, Deus deu, e só Ele que tem o direito de tirá-la. Então, a pessoa cometer ali, sabe, por ódio, por vingança, por qualquer outra coisa, irmãos, ela não estava apenas tirando a vida daquele indivíduo, mas ela estava tirando um pedacinho, sabe, do coração daqueles familiares, daquela mãe, daquela esposa, daqueles filhos, enfim, das pessoas que estavam próximos ali, aquela família. Então, são situações realmente, irmãos, que não tinha outro caminho, e que por meio dos sacrifícios que haviam ali, realmente era a pena de morte. Não tinha sacrifícios, vamos dizer, tão grandes que pudesse realmente, vamos dizer assim, amenizar os danos que esses pecados aqui causariam para aquela sociedade. E aí muita gente vai perguntar, e por isso eu já coloquei aqui na revista, e quanto, pastor, ao caso de Davi e Betseba? Porque Davi e Betseba, eles adulteraram. Davi não apenas adultera, mas ele, vamos dizer, ele maquina o homicídio, né? Ele maquina a morte de Urias, esposo de Betseba. E o que acontece, irmãos? Davi ficou impune? Não, o juízo de Deus veio sobre ele. Mas por que não veio a morte? Porque, claro, irmãos, quem era que ia se levantar contra o rei e dizer, vamos matar o rei porque o rei adulterou? Ninguém teria coragem de fazer isso. Então, só o próprio Deus é que poderia ir lá e julgá-lo, Davi, com a morte. A gente vai ver muitos pecados cometidos ali, né, de homens maus, de homens terríveis, que o próprio Deus, o texto deixa claro que o próprio Deus resolveu ir lá e matar aquele indivíduo, certo? E por que isso, por exemplo, não ocorreu aqui com Davi? Pelo contrário, ele vive ali em ditosa velhice, e a gente vê que a morte dele é de homem que foi abençoado por Deus. Se não havia ali o sistema de sacrifícios ali que pudesse ali, vamos dizer, purificar, que pudesse expiar o pecado que aquele homem fez, um pecado premeditado, que ele fez conscientemente, dentro do seu erro. Porque Davi, ele foi poupado por Deus? Porque aqui, irmãos, nós estamos vendo que Deus está começando a mostrar aos poucos, né, o que há de mais relevante dentro, vamos dizer, do plano redentor divino, que ultrapassaria aquilo que os sacrifícios antigos poderiam chegar. Nós estamos falando de coisas hoje, irmãos,
que os israelitas não conheciam naquela época. Quando nós falamos, lembra no início da lição, que o sacrifício de Cristo, ele remove o pecado, aquilo eles não compreendiam, eles não sabiam dessa verdade. Por quê? Porque para eles, o que havia de mais completo estava ali naquele sistema sacrificial. Mas hoje nós entendemos que o sistema sacrificial era limitado, não poderia, remover os pecados. Então, se o sistema sacrificial era limitado para remover os próprios pecados, então o sistema sacrificial, irmãos, ele tinha um limite. Passou daquele limite, irmãos, ele já tinha cumprido o seu papel e a sua função. E Deus estava mostrando, irmãos, que um novo sistema, eterno e ilimitado para cobrir os pecados, estava próximo de chegar. E Deus começa a revelar isso através de quem? Do perdão que ele dá a Davi. Nós vemos, irmãos, que embora não havia sacrifícios para purificar o rei Davi, mas ele consegue atingir o profundo da misericórdia de Deus ali, de uma maneira profunda e tremenda, através do seu arrependimento. Através do seu arrependimento, Davi consegue chegar no mais profundo da misericórdia de Deus. E ali, irmãos, quando Deus resolve perdoar Davi, embora não retira dele e do seu lar as consequências do pecado, ali Deus já estava apontando quais seriam os princípios que Deus iria requerer daqueles que iriam se aproximar de Deus através do sacrifício eterno e perfeito de Jesus Cristo. Deus queria este mesmo sentimento que houve no coração de Davi. É tanto que Davi, irmãos, ele escreve o Salmo 51, e tem outros salmos também de Davi, em que ele vai falar deste episódio, o que ele estava sentindo e como ele clama, como ele suplica o perdão de Deus na sua vida, certo? Então, Deus começa a apresentar em Davi, até porque é dele que viria o rei, que eliminaria a questão do pecado. Deus já começa a revelar nele, irmãos, que sentimento, qual é a nossa posição, como realmente nós devemos nos portar diante de Deus, para que os nossos pecados, eles pudessem ser perdoados, certo? E se Deus, irmãos, começou a realizar isso, começou, a perdoar pecados, como perdoou de Davi, que não tinha expiação, já nos dias antigos, imagine nos dias de hoje, que o sacrifício de Cristo já foi realizado. Então hoje, irmãos, nós estamos diante, realmente, de um sacrifício eterno e duradouro, que é capaz de nos limpar não somente de um pecado, mas de todos os pecados. E isso nós vemos realmente acontecer de uma forma linda diante de Deus. Mas pastor, e aquelas pessoas então que foram apedrejadas? Aquelas pessoas que cometeram adultério, idolatria, foram pegas em assassinato? Porque aquelas pessoas mesmo pedindo perdão, elas não foram livradas da morte? Será que essas pessoas foram condenadas ao inferno? Porque essas pessoas foram mortas, não tinha sacrifício para expiar o pecado delas, elas foram mortas. E aí, o que aconteceu? Aquelas pessoas foram para o inferno? Irmãos, é uma situação realmente delicada para a gente pensar, mas pense comigo. Realmente Deus criou um meio de expiação limitado, certo? Para expiar determinados tipos de pecados, e outros não. Esses pecados aqui estão fora da lista, ele ultrapassa o limite determinado ali pelo sistema sacrificial. Mas a pessoa mesmo que adulterou e pecou, o que acontecia com ela, mesmo ela sendo condenada ali à morte? Ia para o inferno? Irmãos, se durante aquele julgamento em que a pessoa estava sendo levada ali para ser apedrejada, se o coração dela realmente se arrependeu, da mesma forma como o coração de Davi, irmãos, havia se arrependido do seu pecado, ela ia receber a punição, que era a pena de morte, certo? Mas com certeza ela seria alcançada pela salvação, porque aqui Deus estava mostrando, irmãos, que a verdadeira purificação não viria por conta do sacrifício de animais apenas, mas sobretudo por um coração que se arrepende genuinamente. Então, se a pessoa estivesse ali, confessando seus pecados, confessando seus erros, era como se o seu próprio sangue, vamos dizer assim, fosse derramado, porque já que não havia outro animal, não havia outro meio para livrar aquela pessoa da morte, então a sua própria vida, ela pagaria por conta do pecado que ela cometeu. Mas se ela se arrependeu, no entanto,
a sua alma seria salva, embora ela receberia ali, vamos dizer assim, a punição do seu pecado, o juízo do seu pecado. Assim como Davi foi perdoado, irmãos, por Deus, aquela pessoa ali, vamos dizer, no corredor da morte, se o mesmo sentimento que Davi teve, ela tivesse no coração, ela também seria livrada da morte, certo? Então, só para que fique claro, que Deus não tolerava, não aceitava o pecado, aqui tratava-se de pecados que fossem sem querer, se assim podemos dizer, mas em casos de pecados merecedores de morte, se a disposição que havia no coração de Davi houvesse naquelas pessoas condenadas à morte, com certeza elas também seriam salvas, correto? E tendo dito isso, irmãos, a segunda linha de interpretação que trata sobre a questão dos pecados, aí seria aqui a questão dos pecados voluntários e involuntários por confissão. Tá, pastor, mas beleza, esses 4 pecados, o senhor disse que Deus não haveria perdão para eles, certo? Porque Deus só aceitaria pecados sem querer. E quando a pessoa furta, e o furto não é um pecado, embora não seja um pecado digno de morte, e aí como é que fica? Porque a pessoa, para furtar, ela tem que premeditar, ela tem que ter a intenção de fazer aquilo. Às vezes ela bola, certo? Ali um plano e vai lá e tira o que é do outro. Como é que fica essa situação? Porque isso aqui não é um pecado inconsciente, No caso, por exemplo, do roubo, do furto, ou de uma pessoa brigar com a outra, bater na outra, enfim, todas essas questões. Como é que fica uma pessoa que faz uma situação dessa? Aí, irmãos, não sendo aqueles pecados que ultrapassam a lei, o que ocorre? Essa pessoa iria reconhecer o seu erro, iria reconhecer o seu pecado, que não era tão grave assim quanto idolatria, adultério, assassinato e blasfêmia. E o que acontece? Quando ela confessasse o seu pecado, o pecado dela iria entrar na categoria de pecado involuntário, e aí a pessoa oferecia uma oferta de reparação, uma oferta pela culpa, mas nós não vamos falar sobre isso, nós vamos falar apenas na próxima aula, Isso aqui é só para você aqui nesse vídeo saber a diferenciação entre a oferta pela culpa e a oferta pelo pecado. Pelo pecado, só aquilo que era sem querer, Mas oferta pela culpa eram os pecados querendo, no entanto, com um grau muito menor do que idolatria, adultério, assassinato e blasfêmia, e que quando a pessoa reconhecia o erro, confessava, aí sim a pessoa faria a outra oferta, que era a oferta de confissão, certo? Aí, quais eram então as classes de ofertantes? Aqui é interessante, irmão, que nós temos o povo separado em 4 classes de ofertantes. Nós temos aqui primeiramente o sacerdote ungido, certo? Que estava no topo da pirâmide, era a pessoa, vamos dizer, que tinha a responsabilidade maior dentro do povo de Deus, porque era ele que era o intermediário entre o povo e Deus, certo? Então nós temos aqui o sacerdote ungido. Os textos já estão bem explicados, vou deixar que você leia aqui para o seu aluno, certo? Nós temos também a congregação, que Deus tratava do pecado da congregação ali, utilizando os seus representantes, que eram os anciãos. E os anciãos, irmãos, eram pessoas realmente muito importantes ali entre o povo, certo? Os grandes patriarcas, seriam os anciões. E nós temos aqui o príncipe, que seriam os governadores, certo? Cargos de chefia. E nós temos o chamado cidadão civil, ou seja, que era a pessoa comum dentre o povo. Depois você leia e explique essas partes aí para os seus alunos, como você achar melhor. E por que, irmãos, Deus separava essas 4 classes de pessoas? O próximo item aqui nós vamos explicar. Porque cada oferta, irmãos, era exigida de acordo com a classe dessa pessoa, na sociedade israelita. E o texto que nós colocamos diz aqui, o tipo de oferta dependia da posição e do grau de responsabilidade dos ofertantes. Assim, para os pecados do sumo sacerdote e da coletividade, o animal oferecido deveria ser o novilho, que era o mais caro. Para os príncipes, um bode. Para o indivíduo particular que pertence à base da pirâmide social, uma cabra, E quanto maior a posição e a responsabilidade, mais caro e melhor deveria ser o animal abatido. Então, irmãos, aqui cabe aquele princípio que inclusive Jesus ele vai falar, os apóstolos vão falar lá no Novo Testamento, Quanto mais é dado,
mais é cobrado. Então, quanto maior a pessoa tem a função ali no sistema, na sociedade israelita, mais ela tinha que ter temor a Deus e se colocar, sujeito à vontade do Senhor, para não maltratar aquelas pessoas que estavam abaixo dela ou que eram influenciadas por ela, certo? Porque se a pessoa fizesse isso, com certeza ela tinha que saber do tamanho do pecado, da responsabilidade que ela tinha. Então isso cabe também para nós nos dias de hoje. Quanto mais crescemos na obra de Deus, obreiro, vocês que são professores, que vão ministrar para os seus alunos, vocês têm um poder muito grande de influenciar as pessoas, influenciar positivamente, ou também, se vocês quiserem, vocês podem influenciar negativamente. E Deus vai nos julgar conforme aquilo que nós fizemos com o rebanho. Então, a ideia é aplicar este princípio aqui nos dias de Israel e que também serve para os dias de hoje também, certo? E aí, irmãos, como é que era o procedimento do ritual? Vamos lá. Quando nós falamos do ritual dessa oferta, nós temos que dividir esse ritual de duas formas, Primeiro a gente pega ali a classe de ofertantes. Primeiro, vamos falar das ofertas que eram para os príncipes e para o israelita comum, certo? Essas ofertas pelo pecado do príncipe e do israelita comum, o que acontece? Era oferecido, ali tudo perfeito diante do Senhor, para cada um tinha um tipo de oferta, certo? E sempre ali o israelita impunha as suas mãos, dedicava aquele animal a Deus, dizendo: Senhor, agora sim, eu estou transferindo o meu pecado sobre este animal. Este animal vai morrer por causa do pecado que eu cometi, certo? Ele fazia este ato e aí degolava o animal, e quando ele degolava o animal, o que ocorria? Nas outras ofertas que nós estudamos lá atrás, apenas se pegava o sangue e derramava na base do altar, certo? Aqui é diferente. Aqui, irmãos, a partir da oferta pelo pecado, pegava-se ali o sangue do animal e colocava ali nas 4 pontas do altar, mostrando, irmãos, que a expiação, ela atingia, os 4 lados, ou seja, atingia na sua plenitude. É claro que tudo ali apontava para Cristo, e quando viesse, realmente, a sua morte iria perdoar os pecados de todos. E aqui, irmãos, neste sacrifício, parte da carne do animal era entregue para o sacerdote e o restante da carne do animal era queimado ali no altar, certo? Agora, e nas ofertas pelo pecado do sacerdote e de toda a congregação? Aí, irmãos, os procedimentos eram diferentes, e esses procedimentos ocorriam principalmente no dia da expiação. Então, no dia da expiação, irmãos, nós vamos ver isso daqui de uma forma um pouco mais detalhada. Quem, inclusive, quiser relembrar a mensagem que nós ministramos, ou quem não sabe e quiser ver a mensagem que nós ministramos há muito tempo atrás, sobre o dia da expiação, inclusive lá no antigo templo da sede, sem ser esse templo novo que nós temos aqui, o que ocorre, irmãos? Você entra lá, no YouTube, procura lá, IEPBC, Dia da Expiação, Pastor Arnor, Está lá no tema lá das mensagens que edificam, que foi ministrada vamos dizer, editada pelo pastor Heber, e você pode aprender detalhadamente sobre essa oferta aqui, certo? Mas o que essa segunda oferta, ela vai diferenciar da primeira? Porque quando se trata, irmãos, aqui da oferta pelo sacerdote, certo? Que tinha que oferecer um boi, e por toda a congregação, que tinha que receber um boi, 2 coisas diferentes ocorrem. Primeiro, irmãos, que o sangue, ele não era só colocado nas pontas do altar, que estava lá fora, certo? Mas ele também era colocado, ele era derramado 7 vezes ali, sobre o véu de separação ali, do Santíssimo Lugar, e sobre as 4 pontas do altar de incenso. E aquela carne, irmãos, não poderia ser comida por ninguém, correto? Não poderia ser alimentada por ninguém. Aquela carne, ela tinha que ser queimada completamente em um local limpo, mas fora ali do acampamento de Israel. E o que isso simboliza, irmãos? Aqui no ritual, ele se cumpre em Cristo, nós vamos falar. Quando nós falamos daquele sangue aspergido 7 vezes perante o Senhor, ali, irmãos, que era ali na tenda, Isso ocorria principalmente no dia do Yom Kippur. O que ocorria ali? Deus estava mostrando, irmãos,
naquele véu de separação ali, certo? Quando ele manchava o sangue ali 7 vezes, primeiro, como todo, nós falamos que o pecado ele contaminava todo o tabernáculo e tudo que havia ali, aquele sangue 7 vezes era uma forma dele, vamos dizer, purgar o santuário por completo, certo? Em vez dele ir em cada canto, cada objeto e manchar de sangue, ele colocava ali 7 vezes ali, e era como se ele estivesse purificando ali todo o tabernáculo onde o Senhor estava, certo? Mas aquilo, irmãos, também fala, né, do nosso véu de separação, que foi rasgado, né? É quando Cristo morre na cruz. E agora, irmãos, o véu de separação não existe mais. Por quê? Porque agora nós temos acesso diante de Deus através do próprio corpo de Cristo. Então, o corpo de Cristo é o véu. E se nós temos o véu, irmãos, nós temos entrada diretamente diante de Deus. Mas se as pessoas não aceitam a Cristo, irmãos, o véu continua e as pessoas continuam sem entrada diante do Senhor, né? E o que significa ali o sangue ali nos chifres do altar lá fora? Simboliza a morte de Cristo ali na cruz do Calvário, certo? E no incenso que ficava lá na parte santa, onde era queimado o incenso, nós sabemos que o incenso representa o ministério sacerdotal, certo? E ali estava mostrando ali o sangue de Cristo, quando ele fosse derramado, certo? O que aconteceria? Ele se tornaria não só o nosso acesso a Deus, mas o nosso próprio intercessor, que intercederia diante do Pai por nós. E ali, por fim, irmãos, a carne queimada fora, né, ali do território do acampamento de Israel, simboliza ali, irmãos, o dia em que Cristo ele foi crucificado fora da cidade, ali no Gólgota, certo? Então tudo ali nós vemos que aponta para Cristo, né? Não somente ali, vamos dizer, nos trazendo perdão, mas nos purificando e nos santificando. E ali você pode voltar até para o texto áureo e dizer para o seu aluno que tudo isso, irmãos, foi necessário para apontar o que aconteceria com Cristo, porque Cristo, com uma única oferta, ele tornou perfeitos para sempre todos nós que estamos sendo santificados, pois os sacrifícios antigos, eles nunca, jamais poderiam remover os pecados das pessoas, certo? Mas o de Cristo não, o de Cristo remove, e ele trata exatamente na nossa natureza, nos santificando e nos consagrando para Deus. E hoje nós temos vida em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ele realmente nos purificou com o seu sangue e resolveu de vez essa separação que existia entre o homem e Deus. Este véu continuou existindo enquanto houve o sistema ali da lei, né? Mas a gente vê que no dia que Cristo morreu na cruz do Calvário, o véu do santuário ele se rasgou de alto a baixo, mostrando que aquele sistema já havia se tornado ultrapassado e que agora, irmãos, o nosso acesso a Deus já havia sido aberto pelo sacrifício superior, que é o sacrifício de nosso Cristo na cruz. Que todos tenham uma ótima aula, que Deus os abençoe, e na próxima aula falaremos sobre a oferta pelo pecado. Aliás, nós falaremos sobre a oferta pela culpa. Deus abençoe a todos.